Namastê, pessoal, boa tarde. Vamos continuar o nosso estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica. Hoje, começando o capítulo O Mensageiro da Grande Fraternidade Branca, página 119. Pode ser que tenha alguma variação na página do seu livro, tá? Mas a gente vai começar um capítulo novo hoje. Antes da gente começar, se você tem um livro físico, pega ele nas mãos aí. Se você não tem, basta imaginar, pedir para sua divina presença, para que, a partir de agora, o conhecimento que estiver nesse livro, que a gente possa se conectar às egrégoras de luz que produziram e que fizeram com que essas informações cheguem até nós. Que esses conhecimentos possam calar fundo em nossos corações, em nossas almas, que possam despertar o grande ser que nós somos e que possam fazer com que a luz, a paz, a bênção se estenda por toda a humanidade. Está decretado. Então, vamos lá. O mensageiro da grande fraternidade branca. A perspectiva de ver nosso velho amigo Gaylord encantava-nos, porquanto sua amizade para conosco vinha de longa data e havia formado uma espécie de laço afetivo interior. Rayburn e eu sentimos que sua visita seria de grande importância. Gaylord chegou às 11 horas da manhã seguinte, cumprimentou-nos cordialmente e, como eu estivesse a ponto de agradecer-lhe por me haver colocado em contato com os Rayburn, olhou-me fixamente nos olhos e disse: Deveis agradecer ao nosso querido mestre. Então, vós também conheceis Saint-Germain? Perguntei. Sim, replicou, já o conheço e tenho estado sob sua direção em alguns assuntos particulares há aproximadamente 10 anos. Ele está reunindo alguns estudantes para um importante trabalho que deve começar ainda este ano. Trata-se de uma crise muito séria que afeta o mundo inteiro, principalmente a América do Norte. No entanto, é possível que certas coisas possam ser evitadas, e se o forem, o mundo livre nunca saberá do perigo maléfico que o ameaçava e do desastre avassalador de que terá escapado. Há uma certa força sinistra trabalhando na atmosfera da Terra, tentando destruir a bela luz de Cristo que está se desenvolvendo como uma flor nas conexões de mais de 60% da humanidade. A maior parte está na América, mas há muitos em todas as nações. Entramos em casa, onde Gaylord cumprimentou Rex e Nada como se fossem seus próprios filhos, tendo sido, depois, apresentado a Pérola. Queiram desculpar-me, rogou imediatamente, mas tenho assuntos de natureza privada a conversar com vosso pai e poderei, vós, indicando-me, ficar e aguardar ser chamado. Dentro de 1 hora, juntei-me a eles e foi então que compreendi como sua visita era realmente importante. Quando nos sentamos, o Sr. Gaylord revelou algumas de suas atividades como um mensageiro secreto da Grande Fraternidade Branca, apresentando suas credenciais. Seu trabalho, nesse cargo, estendia-se por um período de 7 anos. Ele tinha a possibilidade de manter contato pessoal com alguns dos oficiais mais graduados e círculos diplomáticos de Washington, além de muitas outras pessoas que ocupavam posições de grande importância. Era devido à sua influência pessoal
nesses canais que estavam em condições de prestar real assistência à fraternidade quando necessário. Saint-Germain está atualmente envolvido com certas atividades em Washington. Começou Gaylord. Ele pede que nós três o encontremos lá no dia 2 de outubro, pois se encontrará conosco na ocasião de nossa chegada. Disse-me ser possível encarregá-lo e lançou-me um olhar de certos afazeres que ele não pode empreender com seus outros discípulos. E disso, vós ambos já tivestes um ligeiro exemplo quando do atentado contra a vida do Sr. Rayborn. Lembrai-vos sempre, continuou, dirigindo a conversação inteiramente a mim, de que nosso eterno lema e regra de conduta é saber, ousar, agir e silenciar. Vossa confiança, da vossa própria poderosa presença eu sou, será severamente provada dentro dos próximos meses. Mas deveis compreender que os mensageiros dos grandes mestres ascensionados só se podem fazer conhecidos no momento oportuno. Momento esse estipulado pelos encarregados da atividade em questão. E aqui acho que cabe uma pausa, tem várias informações interessantes aqui para a gente discutir e refletir como um ensinamento. Acho que a primeira delas é a possibilidade de alguém ou alguém de nós aqui, por exemplo, se tornar um, um canal, se tornar um mensageiro ou estar à disposição dos mestres para realizar alguma tarefa, né? Isso parece uma coisa também distante, da mesma forma, né, tem aqueles mitos, né, que a gente cria, né? A gente está muito distante de Deus, a gente está muito distante de ascensionar, a gente está muito mais próximo de ser imperfeito e cheio de problemas do que ser um ser virtuoso, um ser elevado, né? E a gente já viu que tudo isso são conceitos, são formas, pensamentos, crenças limitantes que estão ali na nossa mente e que nos impedem de dar esse grande passo e de manifestar grandes coisas nas nossas vidas, né? Então, ele está dizendo aqui que eles se encontraram com um amigo deles ali e depois foi revelado que esse amigo ele era um mensageiro da Fraternidade Branca, né? Então ele fazia parte do time da equipe de Saint-Germain, aí ele tinha determinadas atividades para executar, né? E aí, né, a gente pode trazer isso para as nossas vidas, né? Como é que a gente pode também ajudar, né, a hierarquia, os mestres, né, a fazer desse planeta um planeta melhor, fazer dessa humanidade uma humanidade mais plena, elevada, que possa dedicar mais tempo para a sua própria elevação espiritual do que passar dias, horas ali perdido nas redes sociais, assistindo, sei lá, futebol, série no Netflix ou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não vai elevar a sua frequência, né? E, assim, tem coisas muito simples que a gente pode fazer para ajudar os mestres, né? A primeira delas é cuidar de nós mesmos, né? Cuidar de nós mesmos espiritualmente, energeticamente. Então, usar a chama violeta diariamente, pedir a proteção divina, invocar a chama da ascensão do quarto raio branco cristal, pedir para essa chama elevar as nossas frequências, né? Então, olha que coisa legal, você usa a chama violeta para queimar toda a energia densa e depois a chama branca da ascensão para elevar o seu ser, né? Para sintonizar com frequências elevadas.
é uma possibilidade. Isso vai fazendo com que você crie um tubo de luz, você vai ficando blindado de uma série de problemas, de dificuldades, de coisas do exterior, e os mestres percebem isso, né? A sua energia vai se elevando. Conforme a sua frequência se eleva, você também eleva a frequência das pessoas à tua volta, você eleva a frequência de um número muito grande de seres, né? Tem isso aconteceu, eu vou contar um pequeno relato que aconteceu algumas vezes nos trabalhos presenciais do Templo do Arcanjo Ariel, em que o Arcanjo Ariel ou algum dos mestres da fraternidade, após uma meditação, um trabalho de elevação do pessoal que estava ali presente, ele faz um relato parecido com esse aqui, né? Ele diz o seguinte, que a, a energia que foi ancorada ali para trabalhar as pessoas que estavam presentes, ela era tão intensa e tão potente que ela não foi utilizada só para abençoar as pessoas presentes, mas que por um raio de quilômetros, sei lá, 50, 100 quilômetros de distância, todas as pessoas ali foram abençoadas e receberam aquela luz. Né? Isso numa reunião que aconteceu com, sei lá, com 20 pessoas ali presentes, tal, né? Isso aconteceu no Potala, isso aconteceu na casa da Nona Olga, que também tem a chama branca ancorada lá. Então, é uma coisa fascinante, né? Poxa, eu fui ali, eu participei de uma meditação, eu fiz alguns decretos ali e eu estou contribuindo e ajudando, né, a hierarquia de luz a elevar e auxiliar as pessoas, né? Então, eu posso também servir como um canal e me colocar à disposição tendo na minha casa um altar, fazendo orações, fazendo decretos, pedindo pelo planeta, pedindo para elevar, por exemplo, elevar a mente de todos os seres que trabalham com cargos públicos, que trabalham, por exemplo, na área da política, para que esses seres recebam orientação, para que eles sejam instruídos, e que possam levar essa luz para as pessoas que eles atendem e assim por diante. Então, são coisas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia e o pouquinho que a gente faz ali por dia, as nossas orações, a gente dedica e pede que aquilo se estenda para todas as pessoas, né? Então, você acorda de manhã, faz uma oração, agradece, pede a proteção da tua família, pede também que essa proteção se estenda para todas as pessoas, para todos os filhos e filhas de Deus. Você está ampliando a sua oração com zero esforço. Você não precisa ficar horas pedindo, né? Eu vou pedir pelo Zezinho, pelo Pedrinho, por tudo. Você não precisa pedir para todas as pessoas do mundo, dizendo o nome de cada uma delas, né? Você simplesmente vai acrescentar na sua oração que isso se estenda a todas as pessoas, mas também sentir com toda a tua força, com toda a tua alma, que você quer o bem, que você deseja o bem, que as pessoas sejam protegidas, amparadas, que sejam nutridas de luz, de paz e com todas as bênçãos que elas possam receber. Tá? Então, é importante pensar nisso, em entender aqui que a gente pode participar desse projeto, né? Nós estamos participando, né? E estar numa reunião como essa faz com que a gente desperte, faz com que a gente perceba o quanto é importante dedicar parte do nosso tempo para a nossa elevação espiritual. Quanto mais você se eleva, mais você eleva a energia do planeta e de muitas pessoas à sua volta. Então, invista nisso, dedique tempo no seu desenvolvimento, porque você vai colher os frutos disso e em breve, né, em muito pouco tempo, tá? E
Um outro ponto aqui importante que ele falou, né? Lembrai-vos sempre, né, de que nosso eterno lema e regra de conduta é saber, ousar, agir e silenciar, né? Então, são verbos poderosos que, quando eles estão ali associados, eles criam uma forma de conduta, né? Eles definem um meio de você executar as coisas, né? Então, eu vou saber, eu aprendo, eu descubro, eu sei de algo, eu vou, na sequência, ousar. O que que é o ousar? É colocar em prática, é você olhar em detalhes e tentar desvencilhar aquilo. Como é que funciona isso? O que é esse negócio de chama violeta? Como é que funciona? Deixa eu colocar esse negócio em prática aqui, vamos ver que resultado tem. E aí, o próximo passo, né? O ousar e o agir é como é que eu posso transformar a minha vida, como é que eu posso usar essa coisa que eu aprendi aqui, ousando, e ter resultados maravilhosos, né? Funciona mesmo? Eu fui, testei, funciona. Então, eu vou colocar isso em prática, né? É um conhecimento vivo, em prática, acontecendo. E o silenciar, né? O trabalho espiritual, ele tem algumas características, né? Primeiro, ele é um trabalho individual, né? É um trabalho que você faz de forma silenciosa. Então, é um trabalho só do ponto de vista de que você não vai compartilhar isso no churrasco, na reunião de família, no trabalho. É o seu trabalho e o seu compromisso é com você e com a sua divina presença e com os mestres e assim por diante, né? Ah, mas eu resolvi fazer um trabalho que é uma novena do Arcanjo Miguel, que eu vou ficar 21 dias fazendo tal. Então, ótimo, muito bem. Faça, mas faça em silêncio. Tome anotações, faça o trabalho, anote, procure escrever, procure ver o que você aprende com isso, mas faça isso em silêncio, porque toda vez que você fala com alguém sobre algo, principalmente do ponto de vista espiritual, mas isso de uma forma geral, você está perdendo energia. Então, para realizar determinadas coisas em nossas vidas, a gente não basta simplesmente pegar e fazer. A gente precisa criar condições para que aquilo aconteça, né? Então, um exemplo bobinho, né? Eu pego aqui, abro a minha carteira, eu tenho aqui R$ 0 e eu tenho um sonho, eu quero comprar um carro. O meu carro custa, sei lá, R$ 100.000. Vamos dar um exemplo aqui arredondo, tá? Bom, o que que eu preciso fazer para conseguir esses R$ 100.000, né? Ah, eu vou precisar tomar várias ações, vou precisar guardar dinheiro aqui, vou precisar definir um plano de ação para executar isso, né? Esse plano de ação ele tem que ser executado em silêncio. A gente não deve ficar falando, ó, eu estou juntando dinheiro aqui para comprar um carro, né? Eu estou aqui. É, a gente não pode fazer isso por vários motivos, tá? Um dos mais sérios é que quando você divide isso, é como se você pegasse esse dinheirinho que você está guardando lá, juntei 10.000, 20.000, 30.000, e aí você chega lá o teu amigo para tomar um café com você, e você fala, estou juntando aqui R$ 30.000 para comprar o meu carro, né? É como se você pegasse desses 30.000, 15.000 e desse para ele, porque você está perdendo energia ali, tá? E aí acontece uma outra coisa. E ele vai chegar e vai falar para você: Poxa, mas você vai comprar agora, no meio dessa crise, uma nova onda de Covid chegando, guerra acontecendo no mundo, você vai comprar carro, né? E você recebe toda aquela carga de energia e aquilo compromete o teu desejo inicial, que fala, nossa, eu tinha um sonho lindo de comprar um carro e eu não tenho nenhum carro, e poxa, ia ajudar muito a minha vida se eu tivesse um carro aqui e tal. Mas aquilo você, poxa, mas talvez
o fulano esteja certo, né? Talvez eu não deva investir o meu tempo e trabalhar tanto para poder usar isso para comprar um carro. É melhor eu guardar esse dinheiro aqui, porque talvez eu tenha que ter alguma segurança financeira, né? E, sim, a gente tem que ter, não estou dizendo que não, mas o ponto é, a gente acaba contaminando o nosso projeto, o nosso sonho com energias de terceiros que podem abalar o nosso resultado final. E às vezes, eu precisaria de um ano para comprar o meu carro, né? Juntando ali, sei lá, R$ 10.000 por mês, né? Bem redondinho o meu plano aqui, né? E com todos esses problemas eu vou precisar de 2 anos, porque eu fiquei muito tempo com medo, eu fiquei na dúvida, eu fiquei angustiado, tal, e eu criei um monte de barreiras, né? Eu deixei que essas barreiras interferissem ali no meu projeto, né? Então, importante que a gente faça o bem, que a gente ore pelas pessoas, que a gente faça o nosso melhor em benefício do planeta e da humanidade, mas em silêncio, tá? Tem uma outra coisa, né? Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, tá? Mas tem uma outra coisa que eu vi aqui e que a gente precisa também considerar, né? Deixa eu achar aonde que está. Ah, aqui, ó. Ah, vossa confiança na vossa própria poderosa presença eu sou será severamente provada dentro dos próximos meses. Mas deveis compreender de que os mensageiros dos grandes mestres ascensionados só se podem fazer conhecidos no momento oportuno, tal, tal, tal. Então, olha o que acontece, né? Ele está dizendo que na jornada dele, ele vai ser tentado muitas vezes a se expor, né? E falar quem ele é e por que ele é, né? Então, notem o quanto é importante a gente criar essa sintonia com a nossa divina presença, né? E a exemplo da meditação que a gente fez um pouco antes, né? Que ela diz o seguinte, né? Que se você deixar o seu ego assumir ali, a sua conexão direta com Deus, ela é interrompida ali, tem um bloqueiozinho e você deixa de ouvir diretamente a voz de Deus, né? E quando você está voltado para o amor divino, né, para a luz de Deus, para a luz da sua divina presença, você está diretamente recebendo inspiração, recebendo orientações, recebendo o amor da presença de Deus na sua vida. Então, esse é um ponto que a gente precisa exercitar e desenvolver todos os dias, uma sintonia, né? A gente cria uma intimidade com a nossa divina presença, a gente cria uma sintonia que só da gente pensar a gente sente aquele amor, aquele poder, aquela força imensa preenchendo o nosso ser. Se você fizer isso sem prática, você vai falar, poxa, não mudou nada, né? Não estou sentindo nada. Será que aconteceu? Será que é verdade? Será que vai acontecer daqui a pouco, né? Você olha para o relógio aqui, poxa, não mudou nada, né? Mas de fato alguma coisa está acontecendo ali. Mas os seus sentidos exteriores, eles não estão prontos, preparados ou sintonizados para perceber isso, né? Você tem que se trabalhar para que isso aconteça. Então, quanto mais a gente trabalhar e trabalhar agora, né? Agora que a gente tem tempo, que a gente tem clareza, que a gente tem percepção do que está acontecendo, o quanto antes a gente fizer, melhor vai ser para nós e para toda a humanidade, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai ser tentado, né? É aquela coisa, né? Você entra hoje num regime, você chega na tua casa,
Hoje tem pizza de sobremesa, tem sorvete, chocolate e tal. Você olha assim, você fala, e agora, né? Pizza, chocolate, sorvete, regime. Para onde que eu vou, né? É exatamente isso, né? Enquanto você não está de regime, não vai ter pizza, não vai ter nada. Na hora que você começar o regime, no primeiro dia, já de cara, vai ter. Então, como é que você vai reagir, né? Como é que você vai lidar com essa questão? É aí é que está o ponto, né? Não, tá tranquilo, eu quero um copo de água e eu vou para o meu quarto aqui e deixa a galera comer pizza, né? E tranquilo, só que sereno, em paz, tal. A gente tem que lidar com isso, sem a sensação de que a gente está perdendo coisas. A gente não está perdendo nada. A gente está tomando decisões e decisões importantes, né? E às vezes escolher o caminho espiritual, escolher um caminho que a gente precisa ter mais disciplina, ter mais respeito por nós mesmos, na maioria das vezes não vai ser o caminho mais fácil, não vai ser o caminho mais tranquilo ou que vai ter o menor esforço. Às vezes vai demandar muito esforço, né? Haja vista quem tenta aprender a meditar, né? Quem medita há muito tempo é arroz com feijão, é fácil, está no dia a dia. Quem está começando a meditar hoje é muito difícil, né? Eu eu me lembro, né, de uma pessoa que me falou uma vez: eu fui aprender a meditar, eu fui lá fazer um retiro num templo budista, tal, né, porque eu quero me acalmar e aprender a meditar e tudo mais. E aí aconteceu o seguinte: a pessoa foi e quando ela entrou na primeira sessão de meditação, né, ela ficou lá, tal, em silêncio, ela descobriu o caos, né? Aí ela chegou e falou assim: bom, meditar para mim pareceu fazer esteira na academia, né? Depois que você está a 1 minuto ali andando, você olha no relógio, parece que já passou 20 minutos, mas você olha, não deu nem 1 minuto ainda, e você está lá correndo, correndo, e não passa o tempo, e você tem que correr mais 25 minutos, e ainda passou 1 minuto, e você está lá. E a meditação, quando você não tem experiência, então é a mesma coisa, né? Você fecha o olho, você está respirando lá, como se passou 30 segundos, né? E na tua cabeça está 2 horas ali parado e a coisa não sai do lugar. Então, você tem que ter paciência consigo mesmo, você tem que ir com calma e tentar entender e descobrir o seu próprio caminho, né? Não tem fórmula mágica. Existem, o pessoal ensina técnicas e formas de meditar, tudo, mas você tem que descobrir seu próprio caminho, o que que funciona para você, né? A gente fez uma meditação guiada, tem gente que se dá bem com isso, tem gente que tem dificuldade de imaginar, de estar ali presente, tem gente que gosta de fazer outro tipo de meditação, tem gente que gosta de recitar mantra, né? Mas são caminhos que a gente vai descobrindo ali e aprendendo, né? Mas todas essas práticas, elas precisam ser constantes, diárias, às vezes várias vezes ao dia, para que elas possam se mostrar efetivas, né? A gente tem que pensar que nossa mente está ali 24 horas pensando, trabalhando, né? E se a gente só pensa em problema, em desgraça, em dor, em guerra, em sofrimento, é isso tudo que a nossa mente está construindo ali, multiplicado por 10, 20, 50, né? Então, esse é o grande ponto que a gente precisa entender. Então, o nosso esforço em reverter esse quadro, né, tirar essa mente de macaco, né, que o pessoal fala que fica ali desgovernada, sem controle lá, e a gente possa acalmar essa mente e permitir que esse contato com o divino ele se faça, ele ocorra com serenidade, prestando atenção na nossa respiração, prestando atenção nessa energia divina que flui constantemente através de nós. Tá? Então, vamos em frente. Com mais algumas instruções pessoais a mim dirigidas, a entrevista terminou.
Depois do jantar, Rayburn e Gaylord foram para o quarto da torre. Encontramo-nos novamente na manhã seguinte, por ocasião do almoço, e eu soube então que tinham estado presentes a um importante conselho de mestres ascensionados realizado na Arábia. Rayburn, com a assistência de Gaylord, conseguira sair em corpo sutil. Enquanto isso, seus corpos físicos ficaram imperturbáveis e protegidos na Câmara Sagrada. Ao deixar-nos, o Sr. Gaylord fez notar o seguinte: estou contente por terdes todos entrado no caminho da luz, porque somente lá achareis felicidade permanente. Daqui por diante, encontrar-nos-emos muitas vezes nas mais inesperadas horas e lugares, pois de agora em diante, a distância não constituirá mais barreiras para nenhum de nós. Só uma observação aqui, e voltando um pouquinho, ele diz o seguinte: estou contente por terdes todos entrados no caminho da luz, porque somente lá achareis felicidade permanente. Felicidade permanente é possível, ela existe, e é esse o caminho que nós devemos viver, que nós devemos buscar e encontrar. Felicidade não está fora de nós, não está nas realizações, fatos feitos, coisas que adquirimos. Obviamente que muitas dessas coisas nos vão trazer felicidade e realização, de certo modo, mas não é dessa felicidade que ele está citando aqui. Tá? Ele está falando de autorrealização ou de teorrealização, de você estar mergulhado em Deus o tempo todo e você sentir uma alegria profunda e intensa por simplesmente existir. Isso já é uma coisa grandiosa e nada, absolutamente nada do exterior pode abalar esse estado de bem-estar, de graça e de elevado estado de paz que você vive quando você mergulha na sua divina presença, eu sou. Então, é algo bem importante isso, porque já se cria um monte de mitos, de coisas ao redor disso, né? Felicidade é uma coisa, só existem momentos pequenos de felicidade na vida, né? Que você tem que lidar com inúmeros momentos de tristeza, de dor, de sofrimento e tudo mais, né? Aí tem aquelas pessoas que são taxadas de ter alegria ou felicidade tóxicas, que só vivem isso, vivem no mundo de fantasia e tudo mais, né? Então, se criam essas crenças que a gente tem que combater e deixar isso tudo de lado e entender que Deus não é sofrimento, não é dor, Deus é alegria perene, constante, Deus é uma felicidade sem fim, porque é uma essência de puro amor. Então, não tem como ser diferente disso. Então, se cada um de nós aqui busca a luz, busca se encontrar com a sua divina presença, a gente precisa acreditar, aceitar e desejar esse tipo de coisa. Sim, eu estou feliz agora. Ah, mas o meu time perdeu. Tudo bem, eu estou feliz do mesmo jeito. Ah, mas eu estou com um problema aqui na minha casa, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema. Tudo bem. Você vai manter a sua serenidade, a sua paz, o seu bem-estar, independente dos problemas que estão ocorrendo. Tá? Você vai buscar uma solução para cada um deles, tal, mas a sua divina presença é muito maior do que qualquer problema ou dificuldade que estiver à sua volta. E se você compreender isso, aceitar esse tipo de coisa, você abre portas para que a sua divina presença possa atuar na tua vida de forma mais intensa, né? Lembra da nossa meditação, o Espírito Santo
disse claramente a cada um de nós, né? Dependemos do seu livre-arbítrio. Você precisa se colocar à disposição para que a gente possa vir e fazer o trabalho de limpeza, de purificação e tudo mais. Estou aqui à sua disposição, mas sem o seu consentimento, eu não vou fazer nada, porque eu respeito essa lei do karma, essa lei do livre-arbítrio, né? Então, é um ponto importante, né? Por que não pedir todos os dias para que a nossa vida seja mais feliz, mais iluminada, mais espiritualizada, que os mestres estejam presentes, né? Imagina assim, que os anjos do amor venham e inundem o nosso lar todos os dias, né? Que os nossos dias sejam construídos com alegria sem fim, com uma felicidade imensa. Tá? Nós podemos pedir isso e podemos viver isso, tá? Então, vamos em frente. Disse-nos adeus, entrou no seu carro e, acenando com a mão, foi-se embora. Há quanto tempo sabíeis que o Sr. Gaylord conhecia Saint-Germain e estava sob sua direção? Perguntei a Rayborn. Há cerca de 4 anos, respondeu ele. Se bem que eu conhecesse Gaylord há bastante tempo, somente agora comecei a ver a real magnificência e caráter desse homem. Mais tarde, submetendo isso a Saint-Germain, ele disse: Muito, muito pouca gente percebe que está a miúde em contato direto com almas grandemente iluminadas, que muitas vezes são mensageiros dos mestres ascensionados, porém totalmente desapercebidos disso, até que algum acontecimento desusado abre a porta, dando-lhes ocasião para revelar sua grande luz interior. Pode-se viver durante meses ou anos sobre o mesmo teto com um mensageiro sem o conhecer, até que surja, em algum momento decisivo, a necessidade dele revelar o seu poder. No dia seguinte, os moços foram para as suas escolas e Bob voltou conosco ao rancho, a fim de receber instrução do Sr. Rayborn acerca do trabalho na mina, e ordens de aprontar-se para voltar no dia seguinte, de manhã cedo. Nessa noite, tivemos os três uma conversa calma e confidencial, que revelou ainda mais a nobreza do caráter de Bob. Tudo foi arranjado de forma que ele fosse a Washington pelo Natal para encontrar Saint-Germain. Hayward e eu tivemos tardes muito agradáveis em que discutíamos as instruções que Saint-Germain nos dera. Uma tarde, cerca de uma semana depois que Bob nos deixou, estávamos mergulhados no estudo sobre a reencarnação, quando Rayborn leu para mim algo sobre esse assunto, que Saint-Germain lhe dera. Vou citá-lo textualmente. Se os seres humanos compreendessem ao menos que a reencarnação humana sobre a Terra é uma oportunidade concedida ao eu pessoal pela grande lei do equilíbrio, a fim de corrigir os erros cometidos nas vidas passadas, aproveitariam cada experiência e extrairiam dela a lição, em vez de se rebelarem contra as circunstâncias e se consumirem por elas. Esse constante retorno à reencarnação física, ou seja, a vestimenta de carne, seria um interminável círculo de causa e efeito se o homem não tivesse a presença de Deus em si. Essa parte de vós que diz eu sou é a vida, a inteligência e o poder que se move através de vosso corpo físico.
Quando os hábitos discordantes da consciência de vossos corpos físicos se aglomeram, de modo a perfazer uma situação na qual a poderosa presença Eu Sou não pode mais se expandir e manter a execução de um plano construtivo de vida, o mestre interior começa a diminuir seu abastecimento de energia e finalmente se retira. Só uma coisa só uma coisa resulta naquilo a que o mundo chama morte. É a falta de bastante luz fluida nos canais nervosos. Ela irradia o poder coesivo que mantém os átomos unidos, construindo, desse modo, a carne do corpo. Essa luz fluida pertence e vem somente da poderosa presença Eu Sou do universo. A veste externa é o receptáculo no qual essa presença derrama sua luz para uso e finalidades construtivas. Quando esse desígnio sofre interferência contínua, a luz se retira, e o corpo carnal, que deveria ser um templo do mais alto Deus vivo, desintegra-se. A experiência chamada morte é uma constante reprovação à humanidade e, ao mesmo tempo, uma advertência ao eu pessoal por sua desobediência ao original plano de Deus, o divino caminho da vida. Se o discípulo deseja realmente conhecer a verdade sobre a reencarnação e a vida, deve ir à fonte da vida, a poderosa presença do Eu Sou, e lá estudar, porque recebendo sabedoria do seu espírito onisciente, ele alcançará a luz. Podemos ter percepções e ideias aos milhares, mas, a não ser que nos tenhamos tornado unos com uma coisa, sentindo-a, jamais a compreenderemos verdadeiramente. Reunir fatos, quer do mundo dos sentidos e da forma, quer da atividade exterior da mente, não significa senão acumular. A verdade, a lei e a inteligência eternas só provêm da poderosa presença Eu Sou, a luz do universo. Se alguém deseja provar a si mesmo a verdade da reencarnação, essa prova só poderá vir de suas próprias experiências atuais, que lhe são reveladas pelo seu Deus interno. Soma alguma de argumentos ou fenômenos servirá de prova a alguém. Para aquele que deseja obter essa prova, eu dou a seguinte sugestão, que é infalível. Porquanto os mestres ascensionados atingiram sua perfeição do estado ascensionado mediante seu uso, e outros poderão também empregá-la, se assim o quiserem. O discípulo que, com inflexível determinação, reconhecer e aceitar a poderosa presença Eu Sou, apelar para ela e com sinceridade esforçar-se por alcançá-la, sendo grato pela maravilhosa vida que ele a todo momento usa, quer acordado ou dormindo, fará com que sua consciência exterior se eleve de tal modo que saberá, verá e experimentará em primeira mão a resposta para todas as questões e todos os problemas que tiver que enfrentar. Então, aqui, pessoal, uma pequena pausa, né? Algumas coisas importantes, né? Então, o primeiro ponto é a questão da encarnação e da morte, né? Então, esclarecendo o primeiro ponto, né? Nós não estamos aqui para ficar encarnando, né? Nosso tempo aqui já passou. A gente precisa reconhecer a luz do nosso ser e
parar de encarnar e ir embora, seguir o nosso caminho em direção à luz, em direção à nossa divina presença, eu sou. Isso significa, de cara, encarar um outro problema, que é o grande problema da humanidade, que é a questão da morte, né? Todo mundo tem medo da morte, medo de ser julgado, medo de que vai sofrer no momento da morte. E isso tem que ser eliminado da nossa vida a qualquer custo. A gente tem que encarar esse monstro que está na nossa frente e mudar esse conceito. Morrer faz parte da nossa experiência, que é tão legal quanto qualquer outra coisa super legal que a gente fez na vida. Morrer não é ruim, morrer é parte do processo. Então, a gente precisa ter consciência disso e se a gente tiver que se apegar a alguma coisa na vida, é a nossa divina presença, eu sou, e deixar todo o resto passar. Esse é o grande ponto, tá? Então, esse corpo ele vai envelhecer, esse corpo ele vai, em algum momento, deixar de ser útil para a emanação de vida que está aqui agora. E ela vai precisar ir embora, né? Só que enquanto a gente acreditar que a gente está aqui para pagar a karma, que a gente está aqui para sofrer e eu vou precisar de mais 200 encarnações para pensar se eu consigo ascensionar, a gente vai continuar preso no jogo e a gente tem que sair desse jogo de estar aqui no planeta Terra. Essa é a grande sacada. Então, quanto mais a gente estiver consciente e perceber que a gente está em um jogo e a gente precisa sair dele, né? E quase que a qualquer custo, né? Ou a qualquer custo aqui é usar todas as nossas fichas, todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, se dedicando à nossa divina presença e encontrando a luz, né? Esse é o grande trabalho que nós temos para desenvolver aqui, né? Então, é bem importante, né? Eu já falei desse assunto algumas vezes, né? A questão da morte e tudo mais, mas vale a pena sempre trazer isso à tona para a gente refletir sobre isso, né? Pode ser hoje, o dia da minha morte, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 50 anos, pode ser que eu fique aqui por mais 200 anos, não sabemos, né? Mas a gente tem que estar pronto ou preparado para isso, né? A gente tem que pensar nisso. O outro ponto, né, é o ser ascensionado, o ser elevado, ele não tem necessidade alguma de se expor, né? Olha só, eu sei fazer as coisas levitarem, né? Olha só, fiz aparecer uma coisa aqui, fiz sumir outra coisa ali, né? Esses poderes, eles são naturais, né? O poder de materializar, de precipitar coisas, por exemplo, o poder de se comunicar telepaticamente, o poder de se bilocar, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, esse tipo de coisa é comum, é natural, né, para esses seres evoluídos, né? Então eles não precisam de ficar demonstrando isso, né? Então por isso que ele fala aqui de seres de seres extremamente desenvolvidos que podem viver aí na tua família, né, de uma forma muito tranquila, sem que você tenha a mínima ideia do quão elevado esse ser é, do poder que ele tem para agir em determinadas situações, e ele simplesmente está vivendo uma vida ali, em paz, tranquila, uma vida normalmente humilde, né? Porque ele tem tudo o que ele precisa, ele não precisa de nada para que o ego dele se sinta maior, né? Então ele se mantém feliz com pouco, né? Digamos assim. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Será que se a gente caminhar por aí, quantas pessoas que a gente conhece que pode ser um ser ascensionado simplesmente ali cumprindo um papel, né, dentro de um plano maior, né? E será que nós, talvez,
alguém aqui nessa sala, alguém que esteja meditando, alguém não seja um desses canais da Fraternidade Branca, não seja um ser aqui cumprindo um papel, e esse papel pode ser fazer com que uma família seja extremamente amada, com que as pessoas da família elas recebam orientação, elas sejam instruídas para cumprir determinadas tarefas no futuro, né? Ou desenvolver algo no seu trabalho que faça com que, de repente, milhões de pessoas se beneficiem daquilo de alguma forma, né? Mas você é ali um operário que está ali executando o seu trabalho todo dia, sem nada de extraordinário, né? Nossa, né? Tem luzes, quando o fulano está trabalhando, luzes começam a piscar, assim, né? Ele saiu para trabalhar, ele foi levitando, né? Essas coisas, nada precisa ser dessa forma, né? E mais, o que mais, né? A última coisa aqui que é super importante, né? Os mestres ascensionados, muitos deles passaram por aqui. Eles tiveram jornadas tão difíceis quanto as nossas, passaram por coisas muito mais austeras, muito mais difíceis de lidar, né? Muitas vidas realmente cheias de perigos, né? E eles alcançaram a luz, eles descobriram um caminho, né? Ou eles abriram um caminho para que a gente possa também trilhar, que nos conduz à liberdade, né? Que vai nos levar a uma a um estado tal em que a gente não precisa mais voltar aqui na próxima encarnação, a gente vai se tornar um manancial de amor tão elevado que a gente vai dissolver qualquer karma ou sair dessas frequências de medo, de culpa, de ódio, raiva, e a gente vai vibrar ali em 1000 Hz, na frequência da chama violeta, por exemplo, de tão intenso, e a gente vai dissolver todas essas coisas, a gente vai vibrar amor e a gente vai elevar a frequência da humanidade, né? E aí ele está dizendo aqui, né? Como fazer isso, né? Então, acho que é um trecho que vale a pena a gente ler, reler, estudar de forma bastante intensa, porque isso aqui é um caminho, né? É uma fórmula mágica que pode nos ajudar, né? Então, por que não experimentar, né? Aqui é que está o ousar. Lembra que a gente falou lá do saber ousar? Então, aqui é o ousar, né? Tem uma dica ali, tem um caminho. Vamos ver se dá certo, né? Acho que esse é o espírito da coisa. Isso pode nos ajudar, né? Por que não fazer um teste, né? Experimentei uma vez, duas, por um mês, estou há 3 meses, estou há 6 meses praticando isso daqui, né? Faz, anota, vê os resultados, vê o que mudou na tua vida, né? Não precisa ficar aqui, ó, olhando no relógio. Será que hoje vai dar certo? Será que hoje? Deixa o relógio de lado, né? O tempo é diferente do plano de vista espiritual, né? Esse tempo linear que a gente está acostumado, que a nossa mente está acostumada, ele é uma ilusão, isso não existe no mundo espiritual, isso foi uma coisa criada aqui. Então, vamos focar no que realmente importa e deixa o tempo de lado. Curte o momento, curte a experiência de você estar contactando com a sua divina presença ali. Passei 15 minutos ali batendo um papo gostoso com a minha divina presença, né? Peguei aqui um suquinho de laranja, a gente ficou falando sobre como foi a minha experiência nos últimos anos e foi incrível, porque eu descobri coisas que eu nem me lembrava mais, porque eu tive um insight enquanto eu estava conversando ali que me lembrou uma forma de resolver um problema que eu nem sabia mais como resolver e coisas do tipo, né? Então, vamos ler de novo aqui e vamos depois tentar levar isso para as nossas vidas de uma forma intensa, profunda, porque são ensinamentos poderosíssimos, né? Esse livro aqui ele é dourado, tem a capa dourada, não é à toa, né? É um livro que está cheio de sabedoria, cheio de conhecimento dos mestres para nos ajudar. Então,
Vamos beber dessa fonte aqui e trazer para as nossas vidas esse conhecimento. Então, vamos de novo aqui, ó. O discípulo que, com inflexível determinação, reconhecer e aceitar. Reconhecer significa que você precisa parar, refletir sobre isso. O que que é minha divina presença? O que que é essa presença individualizada de Deus? E aceitar. Eu aceito que esse ser existe, ou que eu estou ali. Como é que deixa eu formular melhor, né? Eu aceito a presença de Deus porque eu sou parte dessa presença divina aqui. Eu não existiria, não é possível que esse ser, né, que é uma parte de uma alma esteja aqui em um corpo físico sem uma essência divina, né? Então, vamos entender, reconhecer e aceitar isso. Então, aceitar sua poderosa presença, eu sou. Apelar para ela e, com sinceridade, esforçar-se por alcançá-la. Apelar para ela significa pedir ajuda, significa diariamente estabelecer um contato, significa fazer orações, pedir ajuda para as coisas menores, as coisas pequenas, né? A gente acha, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus, né? Isso aqui não tem. Por que não, né? Tudo na sua experiência é uma experiência divina. Eu preciso de ajuda para resolver esse probleminha. Meu Deus, minha divina presença, me mostra o caminho, me ajuda. Perdi a chave do carro, onde que está? Minha divina presença. Me mostra onde está a chave do carro. E você vai ficar surpreso com os resultados milagrosos que vão acontecer na tua vida. E com sinceridade, esforçar-se por alcançá-la. Então, isso precisa ser honesto da nossa parte, né? Nós precisamos desejar intensamente isso, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? O que está me impedindo de ser uma pessoa plena, feliz, completa, melhor, né? Isso vai trazer benefícios para todo mundo, inclusive para você mesmo, né? Por que que eu não quero ser uma pessoa melhor? Por que que eu não quero avançar na luz? Por que eu não quero deixar essa veste aqui de carne e seguir em frente, né? O que será que tem lá em frente, né? Dizem que é muito melhor, dizem que tem frequências elevadíssimas e tem uma infinidade de coisas para a gente conhecer, explorar, né? Então, por que não ir adiante, né? Sendo grato pela maravilhosa vida que ele a todo momento usa. Gratidão é uma palavra mágica. Devemos agradecer a nossa vida o tempo todo e todos os milagres que acontecem nela. Quer acordado ou dormindo, fará. Então, essas coisas farão com que a consciência exterior se eleve de tal modo que saberá, verá e experimentará em primeira mão a resposta para todas as questões e todos os problemas que tiver que enfrentar. Note que é todos os problemas e todas as questões. As grandes questões, os grandes problemas, as grandes coisas que a gente não tem a menor ideia de como resolver, mas também as pequenas, as médias, qualquer coisa, são todos os problemas. Então, a gente tem que pensar nisso também. E aí, vamos em frente. A maior e mais importante atividade da vida é o amor, a devoção, a gratidão pela vida e por tudo que ela nos dá. Tá? Então, a maior e mais importante atividade da vida é amor. O Espírito Santo é amor, Deus é amor, nossa divina presença, eu sou, é amor. Os mestres ascensionados, os arcanjos, os Elohims, são expressões do amor divino. A devoção. Devoção é o sexto raio em ação.
A gente tem que ser humilde, a gente precisa se curvar diante do Deus que nós somos e do Deus Pai e Mãe, diante dos mestres. Então, devoção, aquele estado de graça, de estar extremamente feliz por acender uma vela para a sua divina presença, para os mestres. Hoje é o dia de Saint Germain, eu vou passar o dia fazendo decretos da chama violeta, por exemplo, com alegria no coração, com devoção a esse propósito de transmutar o karma do planeta, gratidão pela vida e por tudo que ela nos dá. Então, a gente está falando de coisas grandiosas que nós podemos fazer no dia a dia, e a gratidão está aqui no meio, né? Nós somos extremamente ingratos, né, em muitas situações. Então, praticar a gratidão reverte esse quadro, nos coloca em um outro patamar, nos eleva energeticamente. Então, agradecer por tudo. Mas, Luciano, está só acontecendo desgraça na minha vida. Ótimo, agradeça por isso também. Essas energias estão aí por algum motivo. Agradeça por elas, né? Eu não sei se vocês notaram, mas na nossa meditação, a gente não pegou as nossas virtudes, as melhores coisas que nós fizemos na vida e oferecemos e entregamos a aos mestres, ao Espírito Santo, a Sananda, para seja purificado, né? O que nós entregamos? O pior de nós, nossos medos, as coisas que mais nos angustiavam para que essas coisas fossem purificadas, não foi? Não parece ser uma coisa vergonhosa a gente fazer isso, né? Por que que diante de um ser de tanta luz, né, eu não vou mostrar a melhor parte de mim, eu vou mostrar a pior parte, né? Não parece incongruente isso de algum jeito, né? Não é incongruente, tem uma razão para isso. Essas energias, elas são transitórias, elas são passageiras. Todas essas energias, elas simplesmente vão se transformar e vão voltar à luz. Então, o que a gente precisa fazer é que essas energias passem pela nossa consciência e entregar a Deus. Então, pô, Deus, estou doente hoje. Obrigado por essa doença. Me mostra o que eu preciso aprender com ela e, por favor, estou devolvendo ela aqui. Dá um jeito nisso. Não quero mais estar doente, mas me ensina o que eu preciso aprender com isso. Né? Obrigado por essa doença e por tudo que ela está me ensinando. Né? Então, essa gratidão ela é importante. Então, agradeça por tudo, né? Se torne um ser grato, traga a energia da gratidão e você vai ver que, fazendo isso, também milagres vão acontecer na tua vida. Então, continuando aqui. À medida que nossa consciência exterior se eleva pelo fato de se manter em constante adoração à poderosa presença Eu Sou e em contínuo agradecimento prestado unicamente à perfeição da vida, todos os hábitos humanos e deformações desaparecem e expressamos somente luz. Essa é a consciência dos mestres ascensionados, né? E aí tem uma coisa curiosa, até a gente já falou em encontros anteriores, né, que talvez cause um pouco de estranheza, né? Mas à medida em que nós ascendemos, que nós evoluímos, que nós nos dirigimos em direção à luz, nós nos tornamos menos humanos, né? Isso causa uma estranheza inicialmente, mas é uma forma da gente perceber que nós não somos humanos, nós estamos humanos, né? Ah, mas eu super gosto do meu corpo aqui, eu sou muito legal do jeito que tá aqui, é legal ser humano. Então, filho, desapega, larga a mão disso, você não é nada disso, tá? Você é uma
Pensa assim, ó, você é uma consciência, e você é muito mais parecido com uma rede neural, que é um monte de neurônio, um monte de luzinha piscando, do que um ser que tem um corpo, né? Esse corpo e os inúmeros outros corpos que nós temos, eles são vestimentas, igual as roupas que a gente usa no corpo físico. A gente vem e usa isso para realizar determinadas tarefas, né? Eu tenho a roupa que eu saio para trabalhar, eu tenho a roupa que eu saio para ir para a festa, eu tenho as minhas vestes sagradas que eu uso para as minhas atividades espirituais e assim por diante, né? Então, cada corpo, cada roupa tem uma finalidade, mas nós não somos isso, né? E tem uma coisa, né? Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos a partir das nossas experiências, né? Ouvindo o mundo, percebendo o mundo e aprendendo, né? Ninguém nasce aprendendo, sabendo português, né? Ninguém nasce com vontade de comer pamonha, né? A gente se torna seres que têm esses hábitos e que têm essas características, né? E a gente aprende a ser assim, né? E conforme a gente vai se tornando mais espiritualizado, a gente deixa de ter aquela vontade de ficar na janela olhando o vizinho lá e comentando: olha, você viu que o vizinho saiu com a outra vizinha lá, e você viu que aconteceu aquilo. Você não precisa mais disso, você sai dessa frequência, dessa energia, você vai estar sintonizado com um outro tipo de energia, você vai se preocupar em se você hoje se voltou para a sua divina presença, se hoje você teve aquele papo gostoso ali, se você sentiu a presença do amor de Deus na tua vida, né? São outras necessidades e preocupações que vão vir na sua direção. Tá? Então, olha o quanto que a gente pode melhorar e transformar a nossa realidade. Então, continuando aqui. A atividade exterior da mente e do corpo físico constitui a forma visível e tangível de tudo o que pensamos e sentimos. O homem transforma-se naquilo em que sua atenção se detém. Se ele medita na poderosa presença Eu Sou, torna-se plena expansão dessa perfeição. Mas se ele despende seu tempo e energia fixando a atenção sobre os apetites do corpo físico, tentando satisfazer os seus insaciáveis desejos, então destrói o seu templo. Ninguém pode se opor, seja qual for a sua escolha. Tampouco se pode escapar à responsabilidade dessa escolha, porque ela é consequência do livre-arbítrio, né? E aqui tem uma coisa muito legal que ela funciona ao nosso favor, né? Então, tem algumas leis, algumas regras que regem o nosso mundo e que tornam a nossa experiência mais fácil se a gente compreender como elas funcionam, né? E isso que ele fala aqui tem muito a ver com esse ensinamento. Olha só, a atividade exterior da mente e do corpo físico constitui a forma visível e tangível de tudo o que pensamos e sentimos. A atividade exterior da mente e do corpo físico. Aí ele diz o seguinte: o homem transforma-se naquilo em que sua atenção se detém. Então, aí está o nosso poder, né? Olha só, quanto isso é poderoso. Onde está a sua atenção agora, né? Pensa no teu dia, né? Como é que foi o teu dia? Onde que a minha atenção estava, né? Na tua semana, no teu mês? Onde está a sua atenção, né? Onde está o seu maior tesouro? Então, se você passa a maior parte do seu tempo colocando a sua atenção em problemas, em dificuldades, em dores,
é isso que você vai produzir para a sua realidade. É isso que você vai criar ou co-criar, né? Mas se você dedica o seu tempo, ou parte do seu tempo, para sua divina presença, então você está dedicando a sua atenção, você está atraindo ela para a tua vida. Não tem como dar errado. Então, essa é a grande sacada. Se você escolhe esse caminho, se você se dedica à sua divina presença, você está dedicando a sua atenção, a sua imaginação, você está usando o maior poder que você tem. E aí você consegue atrair essa luz na sua direção. Então, utilize é, essa esse princípio do universo, que isso vai trazer resultados imensos para a tua vida. Então, a gente falou da gratidão, né? Você imagina recebendo, assim, totalmente grato e recebendo as bênçãos da sua divina presença, ela está na tua frente. Imagina você dando um abraço nela, você recebendo um banho de luz, curando as doenças, elevando o seu ser de tal forma que você se sente como você nunca se sentiu. Então, por que não que a sua divina presença não pode transformar a sua realidade numa coisa muito melhor do que você sequer pode imaginar? Pode te surpreender de inúmeras formas, trazendo bênçãos copiosas, né? Por que que isso não acontece? Porque você não permite, né? Então, se você dedicar o seu tempo um pouquinho para isso, vai vir grandes resultados, né? Então, hum, esse capítulo também está recheado de coisas muito importantes. O principal mandamento eterno é: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, porque a vida vos devolverá consciência individual, sempre, sempre e sempre, nas reencarnações humanas, até cumprirdes esse supremo édito da vida. Quando tal decreto for obedecido, verificaremos que as manifestações do caminho construtivo da vida tornarão-se imortais. A atividade cósmica e a luz sobre a Terra estão sendo projetadas nesse momento. Muitos sentem essa energia grandemente aumentada, e se ela não for empregada com fins construtivos, será qualificada pelo indivíduo com seus próprios sentimentos de irritação e ressentimento contra pessoas, lugares e condições. Esse obstáculo cria o maior distúrbio em sua mente e corpo, o qual constantemente perturba a ele e aos outros. Durante a presente expansão da luz por toda parte, na Terra é absolutamente imperioso manter-se o controle férreo sobre os pensamentos, sentimentos e palavra falada, compelindo-os a ser construtivos e admitir apenas isso. Se deseja evitar contínuos desastres e inúmeros prejuízos para si e para o seu mundo. Em tempo algum da história do planeta, isso foi tão importante como no momento presente. A Terra está passando pelos estertores de um terrível novo nascimento, e dentro dos próximos anos haverá um período de transição, porque ela está entrando agora numa direção cósmica de mudança de atitude, de guerra para a paz, de inimizade para o amor, do egoísmo para o altruísmo, e reconhecendo plenamente que no futuro os povos deverão esforçar-se muito para viver de acordo com a lei do amor. Então, como esses livros foram escritos aí já há uns 70 anos, pelo menos, né?
é a fase que a gente está vivendo. Soa a hora, na evolução de cada planeta e de sua humanidade, em que devem exprimir plena paz, harmonia, perfeição e o plano divino do sistema a que pertencem. Quando soa essa hora, a humanidade ou se move para frente e realiza esse plano, ou então qualquer porção dela que não se tenha vindo enfileirar junto às novas atividades, transporta-se a si mesma para uma outra sala da escola do universo, até que aquelas personalidades aprendam a obediência à vida. A lei da vida é bem-aventurança, paz, harmonia e amor a todas as coisas criadas. Até mesmo os éteres dos espaços infinitos exprimem essa harmonia por toda parte. Os seres humanos são os únicos criadores do inferno. Podem aceitar e obedecer à lei da vida e gozar todas as boas coisas do reino, ou podem desobedecer a essa lei e serem dobrados como jonco diante da tempestade, pela discórdia gerada por eles mesmos. Cada indivíduo carrega seu próprio céu ou inferno, porque esses não são mais do que resultado do estado mental e emotivo que o indivíduo criou em consequência de sua própria atitude. Não há nenhuma outra causa para isso. Sobre o caos gerado pela humanidade no passado, os mestres ascensionados e os grandes mensageiros cósmicos estão derramando grandes torrentes de amor e harmonia, das quais depende a paz. A humanidade, que para tanto remoou contra a grande torrente cósmica de amor, que sempre procura abençoar, está agora compelida a voltar e procurar luz, a fim de poder sobreviver em meio às suas próprias emanações destrutivas do passado. O comando constante dos mestres ascensionados é que a grande luz da poderosa presença Eu Sou envolva a humanidade rapidamente para que possam terminar seus sofrimentos. A miséria, a cegueira e a ignorância apenas existem pela falta de amor. Vamos encerrar por aqui, pessoal. A gente parou na página 125 e a gente continua no nosso próximo encontro, a leitura a partir daqui. Tudo bem? Dúvidas? Questões? Indagações? Tudo perfeito, Luciano. A Agradeço. explicação foi maravilhosa. Ah, que bom, pessoal. Que bom que está tudo tranquilo. Vamos, então, encerrar as nossas atividades por hoje. Vamos agradecer às hostes de luz da Grande Fraternidade Branca. Vamos agradecer a todos os mestres que estiveram conosco e pedir que as bênçãos que nós recebemos aqui, elas se estendam por toda a humanidade, por todos os filhos e filhas de Deus Pai e Mãe, e que possam receber paz, luz e amor e todas as bênçãos. Está decretado.